Boa noite, eu estou aqui com o Reinaldo Adriano. Ele trabalha com operações na Bolsa de Valores e ele mesmo vai estar explicando um pouco, se apresentando também. Pode começar. Belezinha? Show! Boa noite, Vinícius. Boa noite a turma que está assistindo aí lá da Faculdade Vinícius. Lá. Satisfação em falar com vocês, tá? Então é isso. O Vinícius já lançou aí no sistema aí para vocês ouvirem. Eu sou operador da Bolsa de Valores, tá? Eu estou nesse segmento desde 1998. Depois eu dei uma pausa, um tempo, fui cuidar de outras coisas. E quando foi agora 2019, já fazia algumas coisas nesse meio tempo, mas quando foi 2019, agora eu voltei com tudo. E agora eu posso dizer que eu estou full time na Bolsa de Valores, operando ali os derivativos, né? Derivativos são aquilo que deriva da ação base na Bolsa de Valores, tá? É mais ou menos isso, entendeu? Entendi. Então, Reinaldo, a gente está aqui com algumas perguntas e uma das primeiras são que é a seguinte: o novo coronavírus ele deixou o mundo de cabeça para baixo, deixou o Brasil de cabeça para baixo. A gente está ciente dessa questão. E com a pandemia ela trouxe diversos problemas para várias pessoas. As pessoas foram todas pegas de surpresa. Ninguém esperava algo assim. Várias perderam empregos e outras viram os negócios que ela tinha há anos entrando em crise. Mas a pandemia também trouxe oportunidades. Você consegue apresentar para a gente alguma oportunidade que você conseguiu enxergar, que você conseguiu ver por outra pessoa? Teve a pandemia, ela teve dois lados, né? Ela teve aquele lado que abalou o mundo, o planeta como um todo, né? Na realidade, nós brasileiros, a gente sempre desdenha das coisas. Quando foi ali em janeiro ali do ano passado, a gente começou a brincar que era uma gripezinha, que isso não ia chegar aqui, enfim. Então, muitas das vezes a gente ficou incrédulo, não acreditou. O mundo todo já estava ali bem alarmista, a Itália que o diga, né? Vendo ali caixões e mais caixões sendo transportados ali em veículos refrigerados, enfim, e a gente ainda achando que talvez não chegaria aqui, e se chegasse, chegaria como uma gripezinha, porque nós somos um país tropical, e que o vírus não ia se adaptar aqui, enfim, e ele veio e jogou por terra todas essas teorias que a gente tinha de que seria uma gripezinha. Pelo contrário, veio fulminante, veio ceifando vidas, né, principalmente dos mais vulneráveis, né, que são os mais idosos. E com relação ao mercado, empresas como um todo, ele veio derrubar várias delas, vários micros e pequenos negócios que não tinham estrutura, né, que dependia ali do dia a dia para poder se manter, infelizmente perderam receita, e obviamente perdendo receita teve que. Porque na realidade é uma bola de neve, né? Se você tem um comércio que funciona numa loja alugada, você depende da clientela para poder pagar suas contas, pagar o aluguel, que por sua vez o proprietário depende daquele aluguel para poder pagar outras contas, ou seja, o dinheiro circula. E chegou um certo momento que tivemos que fazer um lockdown. Eu acho que ele foi até precipitado, né? Que foi aquele tal do pico do Mandetta que nunca chegou, e nós tivemos que fazer ali um lockdown naquela época, ali em junho, maio, junho do ano passado, e a maioria das pessoas que não tinha estrutura, que não tinha suporte, infelizmente vieram a quebrar, a falir. Em contrapartida, outros que se reinventaram, né? Dentro do próprio nicho, do próprio segmento, eles se reinventaram. Eu posso contar uma história rapidinha aqui, caso vocês queiram ouvir, de um peixeiro aqui na feira, tá? Que a clientela dele era toda física ali, chegava no ato para poder comprar o peixe, limpa aquela coisa toda e tal. E como não podia funcionar as feiras, né, o que ele fez? Ele partiu para poder vender pelo WhatsApp. Fez um postzinho na internet e começou a entregar ali próximo ali de nosso bairro aqui, né, Itapuã aqui, começou a entregar próximo. E no primeiro dia ele deixou de entregar vários produtos porque ele se perdeu em virtude do volume de pedidos que ele teve. Na semana seguinte, ele já estava com um atendente a mais, só para poder atender os pedidos pelo WhatsApp, estava com 2 motoqueiros para poder entregar e tinha contratado mais 2 peixeiros, coisa que ele não pensaria se porventura ele não tivesse começado a fazer essas vendas, se ele não tivesse reinventado naquele momento, porque era ele, mais os 2 filhos e a esposa. E na semana seguinte ele teve que colocar mais gente trabalhando. Então a pandemia veio no sentido de acabar com
comércio, de algumas empresas, enfim, mas ao mesmo tempo deu oportunidade de pessoas se expandir, crescer e ver um outro segmento, que é o segmento da internet, que ela veio para ficar mesmo. Entendeu? Então, pessoal que fez uma pergunta que é: com a mudança brusca devido à pandemia, você consegue nos dizer ou nos apresentar o quanto ela prejudicou ou não o mercado de ações e a bolsa de valores? Prejudicou bastante. Teve pessoas que. Eu vou tentar fazer um número aqui para vocês entenderem. Janeiro de 2020, tá? Dezembro de 2019 para janeiro de 2020, vamos fazer uma comparação. Quem tinha R$1 milhão na bolsa, ele viu esse 1 milhão dele cair a R$200 mil em março. Entendeu? Janeiro, fevereiro e março. Tá? Que foi a queda. A bolsa tem um mecanismo na bolsa que a gente chama de circuit break, que são paradas, são travas. E no mês de março nós tivemos 3 circuit break para poder frear a queda da bolsa. Tá? Porque a gente tem um termo que a gente chama de aversão ao risco. Ou seja, nós temos medo do risco. Tá? Então, em virtude de ter medo ao risco, você vende a ação de uma empresa, porque o lockdown estava aí para poder fechar a Casas Bahia, para fechar as lojas americanas, para fechar os shoppings, deixaram tudo fechado. Obviamente, eles não teriam receita. Se não tem receita, não tem lucro. Se não tem lucro, não deixa de ser interessante. Então, todo mundo começou a vender papéis das empresas e começaram a comprar o quê? Dólar. O dólar saiu de 4,57, foi para 4,80, foi para 5, 5,10. O dólar chegou a bater 5,82. Ou seja, o nível mais alto, entendeu, da história foi em março. Então isso impactou diretamente a bolsa. A bolsa despencou, o dólar subiu, o ouro subiu, que são porto seguro, né, para quem quer preservar o seu dinheiro. Então o coronavírus ele impactou. Ele não foi só no Brasil, não, isso foi no mundo todo. Tá? Em compensação, rapidinho, empresas que estavam patinando, eu vou citar aqui a Netflix, vou citar a Amazon. Entendendo? A Amazon se tornou a empresa com maior valor de mercado, entendendo? Justamente pelo fato de todo mundo ficar dentro de casa só comprando via internet, comprando tudo da Amazon. O pessoal ficar dentro de casa assinando o Netflix. Então, quer dizer, de um lado arrebentou com uns, do outro lado fez bilionários ficarem 2, 3 vezes mais bilionários. Entendeu? Tio, assim, eu te conheço há muito tempo e você até mesmo já falou que você sempre estudou muito no mercado, sempre trabalhou com operação em bolsa de valores. E como foi para entender novamente esse mercado durante a pandemia? Como foi para você entender e estudar tudo novamente? O mercado são as empresas, né? Uhum. E as empresas, evidentemente, perderam valor de mercado. Quando a gente diz que uma empresa perdeu o valor de mercado, não significa necessariamente que ela perdeu valor fisicamente falando, ou seja, a grandeza da Petrobras continua sendo a mesma, independentemente das ações dela ter caído ou não. Ou seja, as ações ela não refletem o que a empresa de fato é. Tá? Então, a Petrobras, com seus postos de petróleo, com a sua extração, com a distribuição, com o refino, ela continuou do mesmo tamanho, mesmo na pandemia. Então, como as ações dela caiu a R$11, aquilo ali abriu oportunidade para a gente comprar. Eu comprei no dia 16 de março, tá? Eu comprei um lote de ações da Petrobras que hoje já está R$29. Entendeu? Quer dizer, um ano depois a empresa voltou no nível que ela estava. Por quê? Porque nenhuma empresa vai perder, como é que eu posso dizer? Ela vai deixar de lucrar. Ela vai voltar numa hora, ela vai voltar a lucrar. Entendeu? Apesar de ainda estar bem baixo o valor das empresas ainda, mas o consumo ele ia voltar. A gente tinha percepção, talvez demorou mais. Entendeu? Nós tínhamos a percepção de que setembro do ano passado a gente já estaria, abre aspas, não livre do vírus, mas ele já estaria mais ou menos que contornado a disseminação dele, talvez a gente, enfim, aquela tal imunidade de rebanho, mas isso não veio. Mas o mercado mostrou-se resiliente, né? O mercado, ele não deu bolas para o Covid. À medida que ia saindo notícia de que uma farmacêutica estava prestes a lançar uma vacina, o mercado explodia para cima. Quando os órgãos de controle aprovavam tal vacina, que a primeira foi a da Moderna, né? Uma vacina americana, quando aprovou a vacina da Moderna lá nos Estados Unidos, que não chega nem a ser uma vacina de fato, mas enfim, um imunizante,
né, enfim. Então, as ações ali, o mercado já deu uma explosão para cima. Quando a Oxford, a Pfizer já lançaram o ensaio da terceira fase, que seriam em humanos, né? O mercado já explodiu para cima, justamente pelo fato de saber que essas empresas que eu mencionei, a Moderna, a Pfizer, a AstraZeneca, essas universidades, enfim, elas têm um potencial muito grande de desenvolver vacina, desenvolve vacina no mundo todo, a África, como é que eu posso dizer? É um laboratório para essas empresas. Lá teve o Ebola, lá teve outros vírus, lá até mais mortais do que o próprio coronavírus. Tá? Então o mercado foi comprando isso e ele voltou aos níveis históricos, entendeu? Então a vacina trouxe alento para nós. Tá? Na medida que ela ia voltando, ela foi fazendo com que a gente pudesse, evidentemente, respirar. E o senhor também vai começar, né, segunda-feira, no estúdio, a gravar um curso para estar mostrando. Como é que vai ser esse curso? Para essa molecada nova, entendeu? Para essa galera, para essa turma nova que está procurando uma grana, está procurando uma renda extra e muitas das vezes eles não focam na bolsa de valores. É um segmento a risco. É óbvio que é risco versus retorno, mas é um risco calculado, é um risco que você pode amanhã, por exemplo, começar com R$100 e falar, é o meu limite de perder. Em questão de 15 minutos, aqueles R$100 se eu virar 150. Então a gente coloca isso numa proporção aí, se fosse R$1.000, poderia em 15 minutos sair com R$1.500. É óbvio que nem todo dia é dia santo, entendeu? Então, na Bolsa de Valores, a única certeza que nós temos é que nós vamos perder dinheiro. Isso eu falo para todo mundo. Só que a diferença é que você vai calcular o mínimo que você pode perder, entendeu? E o máximo que você quer ganhar. Então, é um risco controlado. E aí eu vou a partir de amanhã, segunda-feira, eu entro no estúdio para poder gravar aproximadamente 20, 30 horas de curso online. E aí eu vou mostrar como se abre uma conta na corretora, como se envia uma ordem de compra, o segmento que eu vou ensinar as pessoas, que é um segmento que é dentro do contexto, é um segmento bem barato, onde você compra por centavos, onde você pode comprar 1 milhão de opções de um determinado ativo. Ativos são ações, né? Por 1 centavo cada, ou seja, você pode colocar R$1, R$1.000 ali, comprar 1 milhão de ações de Petrobras e esperar que ela exploda para cima e você vai ter uma fortuna na mão, enfim, entendeu? Isso não acontece todo dia, galera, então tem que ter o pezinho no chão, entendeu? Mais perguntas, Vinícius? Tem mais algumas aqui, e uma delas é sobre essa questão do mercado volátil, imprevisibilidade no mercado. Se você já obteve alguns prejuízos gerados na pandemia devido a esse mercado volátil que sempre é trabalhado nessa questão. Já, e isso acontece todos os dias. A volatilidade, ela é... Alguns de vocês já devem ter visto um gráfico, né, de mercado financeiro, seja do índice do dólar, você sabe que ele sobe e desce. Então, aquilo ali é volatilidade. Ele pode subir 1.000 pontos, como pode descer 2.000 pontos e voltar a subir de novo. Tá? Então, aquilo ali é volatilidade. Mas ela abre oportunidade tanto para cima quanto para baixo. Entendeu? Na direção ali, você só tem, evidentemente, que tentar alinhar a direção. E aí, como que a gente faz esse alinhamento? É as notícias de mercado. Né? A gente abre os sites da Bloomberg, a gente abre o site do Invest, a gente olha o site chinês, entendeu? Porque o mundo é globalizado. A gente tenta traçar um cenário, esse cenário a gente faz um contexto, e aí manda bala. Perder grana, perdi. Vou falar da perda mais pesada, entendeu? Que foi uma compra no índice. Eu comprei 100 contratos do índice. Cada 100 pontos que o índice sobe, eu ganharia, evidentemente, R$2.000 por cada subida. Tá? Consequentemente, cada descida de 100 pontos do índice, eu perderia R$2.000. Ele pode descer com 1 segundo, pode subir, enfim. E eu abri comprado 100 contratos, tá? 1.000 pontos daria R$20.000, algo assim. E, do nada, o mercado desceu uma vela para baixo, sem freio. Eu estava comprado. O mercado abriu vendido em 1.200 pontos. Eu perdi R$22.000 numa única segunda-feira, em questão de, acho que nem 1 minuto. Entendeu? E aí, o que você faz? Para tudo, senta, bota a cabeça, chora as mágoas, porque não tem como negociar.
perdeu, perdeu, você entendeu? Respira, começa no dia seguinte, ao invés de 100 contratos, começa com 10 contratos para bater R$ 1.000, para bater R$ 800, e aí vai até fazer ali de novo e voltar para cima, entendeu? É assim que tem que fazer, porque se Então, simplesmente abandonar, não dá. não dá. Reinaldo, agora uma pergunta mais pessoal sobre essa pandemia. Como você tem lidado para manter a saúde mental? Você que tem 2 filhos, tem esposa, tem tudo aí. Como é que foi para lidar com essas emoções à flor da pele? Essa perca de dinheiro, ou Cara, ganho de dinheiro né, também? é uma gangorra, né? É uma gangorra, porque são sentimentos que se misturam de tudo quanto é maneira. Eu acho que a fase mais crítica, no começo foi brincadeira, galera. No começo, ali em janeiro, eu estava no carnaval lá em Salvador, estava pulando para baixo, para cima, o coronavírus já estava lá na China, e a gente estava aqui tirando onda de que não ia chegar. Quando foi ali em março, né, essa perda de grana e tal, mesmo assim a gente estava tirando onda, entendeu? A gente ficava preso em casa postando videozinho. Quando a gente viu que a coisa ficou séria, entendeu? A gente começou a bater ali 3, 4, 5 mil óbitos ali, em meados de abril e maio, e que aí veio aquele lockdown que lacrou todo mundo em casa mesmo, o país praticamente fechou ali, né? Parou, só os serviços essenciais que estavam funcionando. Aí começou a bater uma certa neura, porque o convívio ele fica muito difícil. Entendeu? Você começa uma toalha molhada em cima da cama, gera uma discussão o resto do dia, que se você tivesse no dia a dia normal trabalhando, aquilo passaria de maneira imperceptível. Tá? Uma geladeira aberta pitando, pi, 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 porque alguém esqueceu de fechar, gerava um transtorno assim, de maneira imensurável, não tinha nem como. Então tudo virou motivo de discussão. Então o psicológico ficou muito abalado. E aí a gente tem algumas válvulas de escape. No meu caso foi focar no trabalho, né? Quando eu digo trabalho, nos estudos, analisando gráfico, leitura de gráfico. Eu comecei a ler bastante livros de escritores renomados, o Mark Douglas, o Terry Williams, isso aí é do mercado financeiro, galera. Comecei a ler livros de ficção, no Dan Brown, fui ler Impacto Profundo, fui ler Código da Vinci, fui ler, entendeu? Até para você ficar no seu canto ali, quietinho, entendeu? Sem incomodar os outros, sem ser incomodado, e foi isso. Aí o psicológico ficava mais tranquilo, ficava mais leve, porque foi muito problemático essa fase. Mas aí deu para poder se apegar na leitura, alguns filmes também, enfim, mas a leitura que foi bem legal, Vinícius. Eu foquei muito em ler, cara, e isso ajudou demais. Passado. Tinha vezes que a televisão estava ali falando, eu não estava nem ouvindo o que a televisão estava falando, por quê? Porque eu estava ali comendo os livros, entendendo? Lendo, uns livros muito interessantes, entendendo? John Grisman, eu li Impacto Profundo, O Corretor, li um livro muito bacana também do Caco Barcelos, o Abusado, entendeu? Li esse livro, sem falar em Anjos e Demônios, Código da Vinci, esse de Entendi. Dan Brown, entendeu? E então, Reinaldo, agora sim, você já me falou uma vez que o mercado ele não liga, né, se 500 pessoas ou 100 pessoas vão morrer pelo vírus, não tem sentimento, não tem nada assim, mas em razão da pandemia, como você iria imaginar o cenário pós-pandêmico para essas ações de mercado? Você vê uma melhora, uma piora? Como é que você enxerga isso? Pela visão de operador que você tem? Na realidade, chega a ser surreal essa colocação. Quando eu disse que o mercado não está nem aí para a quantidade de mortos, entendeu? Eu quero dizer o seguinte: não que os diretores das empresas não ligam, pelo contrário, as empresas Sim, Pão de Açúcar, aí eu posso citar nominalmente lá, Abílio Diniz do Pão de Açúcar doou grana, Luísa Trajano da Magazine Luiza doou muita grana, a Vale usou
os cargueiros dela para trazer insumos, bancou. Então quando eu digo que o mercado não é mais não liga, a questão das operações ali mais dos a questão valores. é mais a questão disso, porque as Uhum. pessoas se importam, né? Nós nos importamos. Sim, com certeza. Eu vou citar um exemplo para você. Ano passado, só para você ter uma ideia, ano passado a companhia Vale, né? Ela estava com as ações dela com Covid, aquela questão toda, chegou a cair para R$ 46, e a máxima histórica dela tinha sido R$ 62. Ela nunca tinha passado disso. Ela nunca tinha passado. E hoje nós temos a companhia Vale com as ações dela sendo negociadas a R$ 112. Ou seja, no meio de uma pandemia, entendendo? As ações da empresa explodiu, foi lá em cima, entendendo? E aí, cara, eu não sou, eu não gosto de falar nada de conspiração, não, porque não é do meu feitio, não é do meu métier. Mas o país que mais lucrou, entendendo? Não tem como a gente deixar de falar, né? Que foi a China. A China tinha em estoque 43 bilhões de máscaras para poder vender para o mercado. Quem é que mantém em estoque 43 bilhões de máscaras em estoque? Entendeu? Ninguém, nenhuma companhia do planeta mantém isso, mas a China tinha 43 milhões de dólares. A China é o país que mais compra minério de ferro do planeta. 50% de todo o aço produzido no planeta, ele é comercializado e é usado na China. Entendeu? Então, a pandemia para a China, ela fez muito bem. Entendeu? O cenário pós-pandêmico para a China já chegou. Para a China já chegou. Para o petróleo, para a Arábia Saudita já chegou. O WTI, que é o valor base do petróleo para ser comerciado no mundo, está sendo negociado a $65. Quer dizer, o nível mais alto da história. Então, para o mercado, a pós-pandemia já está aí já. Entendeu? Já tem países que já estão lucrando. O Brasil está atrasado por causa da questão da vacinação, que a gente ainda está inerte. Entendeu? Mas o mercado pós-pandêmico, a tendência dele é explodir o consumo. O governo está segurando por causa da inflação, o nosso IPCA 15 já passou de 7%, então nós devemos ter uma inflação no final do ano de 10%. Consequência disso, o governo vai aumentar os juros para poder segurar a inflação, mas o cenário pós-pandemia, ele promete muito, entendendo? Enfim, consumo em massa. Então tá. Então é isso aí. Muito obrigado pela participação. Show de bola. Tá? Precisando, estamos à disposição. Lembrando mais uma vez, o curso, tá, para operar na Bolsa de Valores, desde o mais simples ao mais avançado, vai estar em breve disponível lá e eu mando para você, entendendo? Você distribui para a galera aí que tiver interesse, evidentemente. E caso queira fazer uma live com a sua turma aí de mercado, já que vocês estão aí na área de administração aí na escola, eu estou à disposição aqui para contar a história da Bolsa, contar a história dos ativos. Estou à disposição, Vinícius. Beleza, então. Abraço para você e para a galera.